no Instagram. Meus queridos irmãos, livro do Gênesis, capítulo de número 35, verso de número 1 até o verso de número 3. Os irmãos que acharam, digam amém. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele, e todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai e mudai as vossas vestes. Levantamo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, hoje nós iremos falar com vocês sobre como ter um lar espiritual saudável. Nós vivemos uma geração, um mundo onde os lares estão doentes, onde os lares estão enfermos, onde os lares estão sem referência, estão sem um modelo. Nós vivemos uma época, irmãos, muito difícil para as famílias, porque elas estão vivendo sem um padrão. A família, muitas famílias estão vivendo como um barco à deriva, sem qualquer direção, levado de um lado para o outro pelos vendavais das últimas novidades surgindo para bombardear as famílias. A família, irmãos, nunca esteve tão perdida como nos nossos dias. Muitas famílias estão doentes. Muitas famílias, elas estão ou deveriam estar na unidade de terapia intensiva, na UTI espiritual, porque elas estão enfermas, porque elas estão padecendo. Diante dessa realidade, irmãos, a igreja, nós cristãos, precisamos tomar atitudes salutares, precisamos atentar para os princípios da palavra de Deus, para colocar a nossa família em ordem, para que a nossa família possa vencer essas dificuldades, essa pandemia espiritual que vem assolando as famílias. Nós devemos tratar isso com urgência, porque, caso contrário, pode ser tarde demais. Por isso, nós precisamos tratar urgentemente, para que a nossa família não venha a ser contagiada por essas doenças que têm destruído os lares. Meus irmãos, eu chamo a sua atenção nesta noite para três verdades, 3 princípios em especial. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que está adoecendo a família. Segundo, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que deve ser desenvolvido no lar, para que nosso lar seja saudável. E em terceiro lugar, eu quero chamar a sua atenção para como nós podemos manter a nossa família saudável espiritualmente. Em primeiro lugar, irmãos, o que está adoecendo as famílias hoje? Por que será que nós temos tantas famílias doentes espiritualmente? Penso eu que as famílias estão doentes porque elas estão se alimentando muito mal. A família está doente por causa da alimentação inadequada que eles estão ingerindo. Nós vivemos uma época em que a alimentação da família, não estou falando aqui do alimento físico, porque falando do alimento físico, já há uma frase que diz que você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Na vida espiritual também não é diferente. Você é, na vida espiritual, aquilo que você come. Em outras palavras,
a sua família, ela é aquilo que a sua família se alimenta. É aquilo que a sua família ingere. Ou seja, na vida espiritual, irmãos, nós somos aquilo que nós pensamos, lemos, ouvimos, ingerimos de forma espiritual. Assim como muitas pessoas estão enfermas devido à sua má alimentação espiritual, muitas famílias também estão enfermas por causa da sua má alimentação, irmãos. Elas vivem vegetando porque tem uma alimentação muito, mas muito inadequada. Infelizmente, irmãos, elas vivem comendo aquilo que mais prejudica a sua saúde. E assim também é na vida espiritual. Nós, infelizmente, somos bombardeados de todos os lados por muitas comidas que elas acabam por prejudicar a nossa vida espiritual. Na vida espiritual, irmãos, nós temos que nos alimentarmos daquilo que é saudável para a nossa vida. Termos muito cuidado para não nos alimentarmos com coisas que prejudicam a nossa vida espiritual. Jesus, em Mateus 4, versículo 4, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a família, ela precisa colocar no seu cardápio comidas nutrientes, espiritualmente falando. E essa comida é a palavra de Deus. Muitas famílias estão sendo alimentadas, irmãos, e veja o que eu estou dizendo aqui para você. Muitas famílias estão sendo alimentadas por desenhos, por filmes, estão sendo alimentadas pela Netflix, pelo Amazon Prime, estão sendo alimentadas pelo Instagram, pelo Facebook. Elas estão sendo alimentadas, irmãos, pelas coisas mais espúrias que são colocadas nas redes sociais, nos meios de comunicação. Infelizmente, muitas famílias estão sendo ensinadas, instruídas a partir de novelas e filmes. E isso, na maioria das vezes, desenhos e filmes que contraria a palavra de Deus. Muitas famílias são capazes, irmãos, filhos, às vezes o esposo, a esposa, são capazes de narrar partidas de futebol, de mencionar nomes e mais nomes de jogadores, mas a mesma família é incapaz de citar livros da Bíblia, de citar versículos da Bíblia, de citar personagens bíblicos. Isso mostra a maneira como a nossa família está se alimentando. Isso mostra a maneira como nossos filhos estão se alimentando. Infelizmente, irmãos, há muitos crentes que sabem o nome de quase todos os jogadores famosos, mas não sabem citar o nome dos principais personagens da Bíblia Sagrada, porque eles não leem a palavra. Eles não ouvem a palavra, eles não meditam na palavra, eles não conhecem a Bíblia Sagrada, que deve ser o seu manual de regra, fé e prática. Infelizmente, há crentes que sabem mais do capítulo da novela do que de um capítulo da Bíblia. Não conhecem nenhum capítulo da Bíblia. Não conhecem nenhuma história da Bíblia. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, a nossa família sabe falar de carro, a nossa família sabe falar de casa, a nossa família sabe falar de passeio, de comida, sabe falar de livros, sabe até falar da vida alheia. O que a nossa família muitas vezes não sabe é da palavra. É da palavra. E é por isso que a nossa família adoece, porque lhes faltam o principal. Lhes faltam a Bíblia Sagrada. E isso é um terrível pecado para a nossa família. É um terrível pecado para o nosso lar. Nós precisamos conhecer, irmãos, a palavra de Deus. Pastor, por que as famílias estão doentes? Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu gostaria de citar mais um fato. As famílias estão doentes por falta de exercício espiritual. Elas estão doentes, irmãos, porque elas não exercitam a palavra. E por que elas não exercitam a palavra? Obviamente, porque não conhecem da palavra. Porque elas não sabem da palavra.
como praticar a palavra no seu lar se elas não conhecem da palavra. Uma pessoa que não pratica exercícios físicos, irmãos, elas ficam obesas. Obesidade não é algo ligado diretamente a uma pessoa que está mais cheinho, não é? Obesidade se trata da pessoa que, ainda que magro, ainda que mais sequinho, mas ele não pratica exercícios físicos. A obesidade está ligada à falta de exercício físico, à falta de treinamento físico. Na vida espiritual não é diferente. Muitas famílias estão doentes porque lhes faltam exercícios físicos, ou seja, exercícios espirituais. Pastor, e qual é o exercício espiritual do cristão? Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Irmãos, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos exercitar a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, viver a palavra de Deus. Mas o que significa, irmãos, nós de fato colocarmos a palavra em prática? Senão, quando nós conhecemos a verdade da palavra, quando nós conhecemos a palavra de Deus, fica mais fácil de nós colocarmos em prática. Irmãos, que cada um de nós possamos ter como propósito falar mais do amor de Cristo. Que cada um de nós possamos ter como propósito mexer-se mais em praticar a palavra de Deus, em crescer mais na prática da palavra de Deus, em participar mais do ministério da igreja como corpo, como reunião dos santos, em ter mais como propósito em nosso coração ensinar os nossos filhos a palavra de Deus dentro de casa. Nós precisamos, irmãos, urgentemente praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Quando nós negligenciamos isso, a nossa família, ela adoece. Ela vive sérios problemas espirituais. Pastor, e como eu posso desenvolver a espiritualidade saudável dentro da minha casa? Como é que eu posso desenvolver essa espiritualidade dentro do meu lar? Em primeiro lugar, você precisa fazer aquilo que Jacó fez. Veja o texto de Gênesis, capítulo de número 35. Disse Deus a Jacó. Aqui começa o desenvolvimento da espiritualidade saudável dentro do lar. Se você estudar a vida de Jacó, vai ver que Jacó teve uma família muito problemática, uma família muito difícil, um lar construído em circunstâncias muito difícil. Mas nós percebemos, irmãos, aqui no versículo de número 1 do capítulo 35, que havia um diálogo de Deus com Jacó. Deus falava com Jacó, Jacó respondia ao diálogo de Deus. Pastor, e qual é o primeiro princípio para eu desenvolver uma espiritualidade saudável dentro da minha casa? É você, irmãos, buscar um relacionamento com Deus. Não conseguiremos desenvolver a espiritualidade do nosso lar se você individualmente não buscar um relacionamento com Deus. Quando eu falo buscar um relacionamento com Deus, eu não falo em você estar no culto. Eu não falo em você estar na igreja. Eu não falo em você fazer o culto com a família em casa. Quando eu falo de buscar um relacionamento com Deus, eu estou falando da sua vida pessoal com Deus. Eu estou falando da sua intimidade pessoal com Deus. Eu estou falando daquilo que está entre você e Deus, Deus e você. Nós devemos buscar o nosso relacionamento com Deus, fortalecer a nossa união com Deus. Deixe-me fazer algumas perguntas para você. Como anda o seu relacionamento com Deus? Você tem conversado com Deus diariamente? Você tem ouvido a voz de Deus diariamente? Você tem estreitado o seu relacionamento com Deus? Deus é o seu melhor amigo? Deus é a pessoa a quem você primeiro recorre em meio às dificuldades? Ele é o seu confidente? É com Ele que você desabafa suas lágrimas, suas dores, suas dificuldades, suas melhores lembranças? É com Deus, é de momentos pessoais com Deus. A vida saudável do lar, irmãos, começa
quando nós temos uma vida saudável com Deus. Diga comigo, a minha família só será saudável se eu tiver um relacionamento saudável com Deus. Você sabia que muitos problemas na nossa família, eles são provenientes da dificuldade de cada membro da família no seu relacionamento com Deus? Quando o meu relacionamento com Deus está deficiente, esse relacionamento vai respingar na minha família. Muitas famílias, irmãos, elas estão sofrendo porque falta relacionamento do membro da família com Deus. E por faltar esse relacionamento com Deus, a família padece. A família sofre. Quando o meu relacionamento com Deus vai mal, pode ter certeza, todos os demais relacionamentos também vai mal, em especial a minha casa. Se você tiver um relacionamento deficiente com Deus, os demais relacionamentos também será deficiente. Então, você quer desenvolver uma espiritualidade no seu lar? Comece ajustando o seu relacionamento com Deus. Comece ajustando a sua intimidade com Deus. Você deve, irmãos, ter Deus como aquele que ocupa a agenda principal da sua vida. Deus deve ocupar o centro da sua vida. Ele deve ser o seu bem maior. Ele deve ser aquele que está no centro das suas atividades. Você precisa ter Deus, irmãos, como peça principal na sua trajetória. Nosso dia, nossa vida sem Deus é trevas. Nossa vida sem Deus é escura. Nossa vida sem Deus é como canta o hino, né? Como diz o hino, é como uma folha seca levada pelo vento. Então, desenvolva em primeiro lugar o seu relacionamento com Deus, seu particular com Deus. Independente de marido, de filho, de esposo, de esposa, faça o seu particular com Deus. O segredo de uma vida espiritual saudável está em um relacionamento correto com Deus. Se você se relacionar corretamente com Deus, a tua família vai ter saúde espiritual. A tua família terá saúde para a glória de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz: amar ao Senhor, irmãos, o nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. É assim que nós devemos viver. Mateus 22, 37 nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Precisamos amar mais a Deus do que o nosso cônjuge. Precisamos amar mais a Deus do que os nossos filhos. Precisamos preservar o nosso relacionamento com Deus acima de qualquer coisa. Irmãos, Paulo ousadamente chegou a dizer que se o cônjuge disser para você, escolha entre mim e Deus, ele diz que o cônjuge deve escolher Deus. Veja a importância do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus. Paulo está dizendo que pode haver uma separação entre o casal quando o casal exige dedicação exclusiva, desprezando o relacionamento principal com Deus. Então veja, irmãos, como nós devemos valorizar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Guardou este princípio? Não esqueça jamais, Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, olha o que Jacó fez. Disse Deus a Jacó, relacionamento entre Deus e Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. Relacionamento entre Deus e Jacó. Quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, então disse Jacó a sua... Olha agora, Jacó com Deus, relacionamento, intimidade com Deus, altar levantado para adorar a Deus. Agora Jacó vai dizer a quem? A família. Irmãos, quer desenvolver um lar saudável espiritualmente?
influencie seu cônjuge também a buscar a Deus. Jacó teve um encontro com Deus e correu para a família, para trazer a família para esse encontro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós temos um relacionamento pessoal com Deus, o próximo passo agora é trazer o meu cônjuge para esse relacionamento. É trazer meu parceiro para esse relacionamento. É trazer aquele a quem amo, aquele a quem você ama para este relacionamento. Nós precisamos, irmãos, estar cheio de Deus para só assim influenciarmos nossos familiares para estarem mais perto de Deus. Olha o que diz Romanos 15:14. Romanos 15:14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Veja que nós só podemos influenciar nossos familiares se nós estivermos cheios de Deus. E aqui Paulo vai dizer que só quando nós vivemos no altar de Deus, irmãos, quando nós somos cheios de Deus, e aqui ele fala cheio da bondade. Bondade é um atributo de Deus, um atributo comunicável, porque há em Deus e há em nós. E Paulo está dizendo que nós sejamos cheios da bondade de Deus. Aleluia! A palavra grega para bondade aqui é uma palavra, ou a palavra grega para cheio, né? Que é a palavra-chave aqui, cheio de bondade. É uma palavrinha que significa completamente preenchido. Significa estar completamente cheio. Ou seja, preenchido da palavra, preenchido do relacionamento com Deus, preenchido, irmãos, de intimidade com Deus. É interessante porque quando Paulo diz cheio da bondade, ele está dizendo, olha, você precisa ter um relacionamento, a ideia, né, essa, ter um relacionamento tão íntimo com Deus, que qualidades de Deus começam a ser vistas em você. E agora, quando você tem qualidade de Deus em você como bondade, você agora está apto para instruir a outros. Você está apto para instruir a sua casa. O problema é que às vezes a gente quer instruir a nossa casa, influenciar a nossa casa, mas não estamos cheios de bondade. E Paulo ainda continua que nós devemos estar também cheios, irmãos, ou plenamente. Ele vai falar que devemos estar plenamente instruído. Instruído aí também é uma referência à palavra de Deus. Nós precisamos estar instruídos quanto à palavra. E ele fala que somente assim somos capazes de aconselhar. Somos capazes de admoestar. Agora veja, irmãos, como um casal pode admoestar o outro dentro de casa, trazer o outro para mais perto de Deus, quando ele não está cheio de bondade e não está plenamente instruído na palavra de Deus. Aí ele vai querer trazer na força do braço, vai querer trazer no grito e não vai dar certo. Vai querer fazer as coisas do seu jeito e da sua maneira, não vai dar certo. É preciso estar cheio da bondade de Deus, é preciso estar pleno da palavra de Deus para sermos capazes de instruir, de mostrar o caminho, de mostrar a palavra. E a palavra capaz aqui, a palavra grega é dunamis, ou seja, poder. Se você se aproximar de Deus, Deus vai dar poder para você aconselhar com bondade, instruir na palavra de Deus aqueles que estão perto de você, aqueles que estão vivendo com você. Devemos, irmãos, ser cheios de Deus a ponto de nós transbordarmos para a nossa família. Precisamos ser cheios de Deus a ponto de nós transbordarmos para os membros da nossa casa. Cada membro da família precisa ser tocado através de nós. Você, esposo, transborda para sua esposa a intimidade de Deus. Você, esposa, transborda para o seu marido bondade, instrução de Deus para ele. Você está tão cheia de Deus que você derrama da graça de Deus sobre o seu cônjuge.
Você está tão cheio da presença que a sua família é contagiada. Você é uma influência positiva na sua casa. Irmãos, nosso erro é querer mudar o mundo sem mudar a nossa casa. O nosso erro é querer influenciar o mundo sem começar a influenciar o nosso cônjuge. O nosso erro é querer tocar o mundo quando nós não influenciamos sequer nem o nosso cônjuge. Sua casa deve ser a primeira igreja. Ministre primeiro na sua casa. Ministre primeiro no seu lar. Os maridos aqui presentes, os maridos crentes aqui presentes, saiba que a primeira igreja que Deus deu para você é a sua família. Deus deu a sua família para você pastorear. Você é o sacerdote, você é o pastor da sua casa. Você precisa abrir a Bíblia na sua casa, orar na sua casa, ensinar a palavra na sua casa. Você é este sacerdote de Deus. Na casa em que o marido não é crente, a mulher deve assumir esse papel. A mulher deve ser a sacerdotisa da casa. Ela deve ensinar o seu lar, fazer culto na sua casa, pregar a palavra na sua casa. Na ausência do marido, a esposa deve fazer isso. Deve assumir essa responsabilidade de pastorear a sua casa. Não podemos mudar o mundo, irmãos, a menos que comecemos com a nossa casa. Seja uma influência positiva dentro do seu lar. Seja uma influência positiva dentro da sua casa. Contagie a sua casa, porque você está cheio de Deus para transmitir para Ele. Às vezes, irmãos, a gente é vaso na igreja, cheio, transbordante, aleluia. Eu estou cheio, e brada no altar, estou cheio, não é? Mas a sua família está vazia, tem alguma coisa errada. O vaso que transborda no altar, mas não consegue transbordar para a esposa, não consegue transbordar para os filhos. Tem alguma coisa errada. Você precisa transbordar em sua casa primeiro, porque a igreja local só será forte se a sua família for forte, se a sua família for bem pastoreada na sua casa. Dá para dar um glória a Deus? Se ficar difícil, mistura com aleluia, mas não deixa de adorar, viu? Pastor, qual é o terceiro conselho para eu desenvolver uma espiritualidade saudável na minha casa? Terceiro conselho, envolva seus filhos nessa relação. Olha o que vai dizer a sequência do texto. Então disse Jacó à sua família, todos que com ele estavam, ou seja, agora os filhos, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai, mudai as vossas vestes. Então veja, Jacó agora está influenciando toda a casa, toda a família. Irmãos, envolva os seus filhos nessa relação. O marido com Deus, Deus e o marido influenciando a sua esposa, influenciando o seu cônjuge e agora influenciando também seus filhos. Traga sua espiritualidade para a vida dos seus filhos. Na verdade, irmãos, isso você já faz. Você já traz a sua espiritualidade para o seu filho. Agora, a pergunta é, você traz uma espiritualidade positiva ou negativa? Você traz uma espiritualidade quente ou fria? Você traz uma espiritualidade voltada realmente para Deus ou uma espiritualidade morta? De alguma forma você está influenciando o seu filho. Agora, a pergunta é, positivamente ou negativamente? Para o bem ou para o mal? Como anda a sua espiritualidade? Como anda a espiritualidade da sua casa? Seus filhos o veem como um casal de oração? Se seus filhos fossem resumir a sua vida espiritual, lhe diziam, papai e mamãe são homens de oração. São homens da palavra. As lembranças que eu tenho do meu pai, da minha mãe, é orando, é lendo a Bíblia, é buscando a Deus, é honrando a Deus. Porque nós precisamos levar essa espiritualidade para os nossos filhos, envolver os filhos nessa relação.
Como, irmãos, os seus filhos lhe veem? Seus filhos lhe veem como alguém que ama a obra, como alguém que se doa para ajudar o pobre, o necessitado, alguém que precisa. Nossos filhos, irmãos, eles aprendem mais com aquilo que nós fazemos do que com aquilo que nós falamos. Repita comigo: meus filhos aprendem mais com aquilo que eu faço do que com aquilo que eu ensino. Eu não sei por que você terminou tão fraquinho. Mas nossos filhos aprendem mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. Irmãos, o que você faz vai marcar os seus filhos muito mais do que aquilo que você fala. Muito mais. Você não tem noção do quanto que você faz marcará a vida dos seus filhos. Você não tem noção de como marcará seu filho acordar de madrugada para ir ao banheiro e encontrar você de joelhos. O seu filho acordar de madrugada e encontrar você orando a Deus, lendo a palavra. Ao acordar de manhã, ver você com a Bíblia aberta, orando, cantando ao Senhor. Você não tem noção de como isso vai influenciar positivamente a vida do seu filho. Mas também você não tem noção de como o seu filho será influenciado se quando ele acorda, a primeira coisa que ele vê você fazer é estar no Zap Zap, é estar no Facebook, no Instagram, é estar vendo vídeos e mais vídeos e não envolve nada de espiritual naquilo. Cuidado com o que você está fazendo, porque o que você faz é o que marcará os seus filhos. É o que marcará a vida deles. Nossos filhos, irmãos, não aprenderão a orar, a menos que nós oremos. Nossos filhos não aprenderão a amar a igreja, a obra de Deus e a palavra de Deus, a menos que eles vejam seus pais fazendo isso. Nossos filhos não aprenderão a ser um dizimista fiel, a cooperar com a igreja, a cooperar com os outros, a ser bondoso com quem precisa, a fazer ação social, a estender as mãos para alguém, a menos que ele veja você fazendo. A menos que ele veja você praticando. Eles não aprendem, irmãos, a amar a Deus, a menos que você o ame. A menos que você demonstre esse amor a Deus. Eles não aprenderão a ter respeito por Deus, a menos que eles vejam que os seus pais são tementes e respeitosos para com Deus. Tudo que nós somos vai refletir, direto ou indiretamente, na vida dos nossos filhos. Nós somos um reflexo para os nossos filhos. Diga assim comigo, por favor, é uma maneira de você absorver a palavra. Diga assim: eu sou um espelho para os meus filhos. Agora, reflita comigo. Você é um espelho quebrado, manchado, ou um espelho nítido, limpo e que reflete com clareza a imagem dos seus filhos? Você reflete com clareza a imagem dos seus filhos? Seus filhos conseguem refletir com clareza a sua imagem? Se nós estivermos quebrados ou manchados, eles serão prejudicados. Você, pai, quer ficar na lembrança dos seus filhos hoje? Você quer ficar na lembrança dos seus filhos amanhã? Seja um pai presente hoje. Para você estar na lembrança dos seus filhos amanhã, você precisa estar presente na vida dos seus filhos hoje. Ou caso contrário, amanhã seus filhos não lembrarão de você. Eu estava vindo aqui para o culto e ouvindo uma palavra, e o pastor fez uma pergunta para a igreja. Ele perguntou: quanto aqui dos jovens querem casar com um homem? Perguntou para as meninas: quanto aqui das meninas querem casar com um homem como o seu pai? Um jovem gritou do meio da igreja com a multidão que disse: Deus me livre! Não, pastor! O sangue de Jesus tem poder! E entre eles estava a filha de um pastor da igreja.
E o pastor da igreja procurou seu filho. Filho, por quê você disse que não casaria com um homem feito seu pai? E aquilo serviu de grande lição para aquela casa, de grande lição para aquele lar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que seu filho casaria com um homem feito você? Sua filha casaria com um homem como você? Seu filho casaria com uma mulher como você? Ela olha para você e diz: mamãe é uma grande mulher de Deus, é uma mulher do Senhor, é uma mulher admirável, respeitável. Eu, quando casar, quero casar com uma mulher feita mamãe. Será que nossos filhos, irmãos, olham para nossa esposa e diz que queria casar com uma mulher como ela? Será que as nossas filhas olharão para nós, maridos, e dirá: quando casar, quero casar com alguém com as qualidades de papai, um homem responsável, um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem voltado para o Senhor? Será que eles desejarão casar com alguém como nós, irmãos? Reflita nisso hoje. Reflita nesta palavra hoje. Pastor, quais são as dicas que o Senhor me dá para que eu possa preservar a espiritualidade na minha casa? Eu ensinei para você como você pode desenvolver e que fique isso bem guardado, você e Deus. Agora, Deus, você e família. Depois, Deus, você e seus filhos. Então, esse trio é o que desenvolve a espiritualidade saudável dentro de casa. É quando você desenvolve um relacionamento com Deus e traz Deus para o seu cônjuge e para os seus filhos. E agora é Deus, você e seus filhos. Seus filhos, você e Deus. Amém. Em último lugar, irmãos, para a gente encerrar, 3 dicas, 3 conselhos que eu deixo para os casais aqui nesta noite, para que você possa preservar a espiritualidade na sua casa. 3 conselhos. Primeiro, mantenha um devocional diário na sua casa. É o primeiro conselho que eu dou. Quer manter uma espiritualidade na sua casa? Mantenha um devocional diário na sua casa. Ah, pastor, minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo. Dá para fazer isso. Você não para jantar, você não para fazer um almoço, você não para, em algum momento você para em casa e vê seus filhos, vê sua esposa, vê sua família. Faça um devocional de 5 minutos, de 10 minutos, mas faça um devocional na sua casa. O que é um devocional, pastor? É o momento que você reserva para uma oração, para um louvor a menos, pelo menos um louvor, e para pelo menos a leitura de alguns versículos da Bíblia. E uma explicação, se for preciso. E uma oração encerrando. Mas faça isso na sua casa. Faça isso no seu lar. É a única maneira que você pode manter a saúde espiritual do seu lar. É se você fizer esse culto pessoal em casa, esse culto particular em casa. E quando eu falo do culto devocional em casa, eu não falo apenas no coletivo. Eu falo que esse culto devocional deve começar primeiro com você e Deus, que é o ponto anterior. Primeiro você e Deus, depois você estende para a sua casa. Você estende para o seu lar. Primeiro você precisa fazer o seu individual, depois trazer para a sua casa, trazer para os seus filhos. Irmãos, no culto pessoal, particular que você faz, é onde você louva a Deus, onde você ora, onde você aprende a palavra, para depois compartilhar no devocional com a família. Você precisa meditar na palavra de Deus, confiando no auxílio do Espírito Santo, para que as verdades aprendidas no seu devocional possam ser aplicadas à sua vida. É um momento de reflexão na palavra, é um momento de intimidade com Deus, é um momento de comunhão com Deus, é um momento de busca da vontade de Deus. É no devocional que a sua alma aprende a confiar em Jesus. E é neste momento que Ele traz a calmaria que transcende a todo o caos que você porventura esteja vivendo. É no momento de devocional que Deus faz isso na sua alma. A nossa saúde espiritual, irmãos, está ligada diretamente ao tempo que nós gastamos com Deus.
ao momento que nós reservamos para estar com o Senhor. Reserve tempo de qualidade para estar com Deus, para fazer seu devocional, para orar, para ler a Bíblia. Tenha disciplina, faça isso todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, medite na palavra todos os dias. Encontre um local tranquilo, um local isolado, para primeiro você fazer esse ponto de contato pessoal com Deus e depois traga isso para a sua família. Traga isso para a vida dos seus filhos. Siga um plano de leitura da Bíblia, irmãos, e siga a risca. Coloque esse propósito no seu coração, vou ler toda a Bíblia. Eu estava hoje à tarde, quando cheguei da rádio, estive conversando com a minha esposa e falando com ela da esposa de um pastor, irmãos, que ela testemunha em um dos livros que ela escreveu. Ela dizendo que ela colocou um propósito no seu coração de ler todo o Novo Testamento a todo mês. Talvez pareça algo muito, né? Mas basta 10 capítulos por dia. Você sabe quanto tempo você leva para ler 3 capítulos? 20 minutos. Isso significa dizer que ela gasta 1 hora por dia para ler 10 capítulos. Então, 1 hora ela lê o Novo Testamento. Isso significa que no final do ano ela lê o Novo Testamento 12 vezes. 12 vezes. Porque ela colocou o propósito de ler a palavra. E à medida que ela disse que à medida que conversa com o filho, que conversa com a vizinha, que conversa com um amigo, que está num coletivo, que está num ônibus, que está em casa, à medida que ela conversa com alguém, as palavras da Bíblia ficam vindo em sua mente, ela consegue inserir no seu diálogo. Por quê? Porque ela tem esse contato diário com a palavra. Todos nós, irmãos, devemos colocar propósito como esse. Pastor, 10 é muito para mim, eu não tenho 1 hora. Reserve 5. Se você ler 5 capítulos por dia, você lerá todo o Novo Testamento 6 vezes ao ano. É muito melhor do que o tempo que você já tem de crente e você nunca leu o Novo Testamento. Nunca leu. Porque você nunca fez um plano de leitura para ler. Ou você faz um plano, se projeta, imprime um plano de leitura e começa, ou você não fará esse devocional na sua casa. Irmãos, em segundo lugar, segundo conselho para você manter uma espiritualidade saudável na sua casa, insira valores bíblicos na rotina da sua família. Insira valores bíblicos na rotina da sua família. Aproveite cada momento, momentos simples do dia a dia para inserir uma oração, para inserir uma leitura da palavra, para inserir um momento de adoração. Pastor, o senhor pode citar exemplos de momento em que eu posso inserir valores bíblicos na minha casa? Posso, por exemplo, no momento de uma refeição. Você pode aproveitar a refeição, irmãos, para inserir uma oração, para inserir a leitura de um texto da palavra de Deus. Você pode aproveitar o momento da refeição para fazer um louvor de gratidão a Deus pela refeição. De tal forma que você está inserindo na sua casa valores bíblicos. A refeição na sua casa não pode acontecer por acidente, precisa ser planejada. Porque tem família que janta, toma café, almoça e janta por acidente, né? Não é assim? Ele cai de paraquedas na mesa, aí come. Aí ele cai de paraquedas na janta, aí come e some. Cai de paraquedas no almoço e come e some. Mas a mulher sábia planeja o almoço, planeja o café da manhã, planeja o jantar para que a família esteja reunida e a palavra seja ensinada, uma oração seja feita e a sua família seja fortalecida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: o nosso jantar, nosso almoço e nosso café da manhã não pode ser um acidente. Tem que ser planejado. Amém? Planeje, irmãos. Planeje. Quando não há planejamento, um almoça no quarto, o outro almoça na TV, um almoça fora de casa, né? Outro dentro de casa. Porque não há planejamento. Ninguém espera por ninguém.
E se pegar aquele comilão, quem chega depois fica sem nada. Tá rindo por quê? Não tô falando de vocês não, né? Eu tô só dando um exemplo, viu? Mas, irmãos, planeje, irmãos. Lá em casa o nosso problema é suco, irmão. Se Rossana vacilar... Mas é natural mesmo, irmãos. Eu sento quando... Eita, acabou, amor. Aí eu tenho que ir pra cozinha fazer o suco dela, né? Como punição. Irmãos, insira valores bíblicos na rotina da sua família. Como, por exemplo, um membro da família adoeceu, aproveita para ministrar uma oração. Às vezes um membro da família adoece, a primeira coisa que a gente faz é remédio, de pirona, aí corre, vamos levar para a UPA. Me esquece de inserir um valor básico. Chama teu filho e diz, vamos orar por mamãe está doente, a gente faz uma oração por ela. O esposo está doente, vamos orar por papai, faz uma oração por papai. O filho está doente, aproveite, filho, a gente vai fazer uma oração por você e Deus há de te curar. Ministre a oração para depois aplicar o secundário. Mas primeiro, traga fé para a sua casa. Me faz lembrar, irmãos, de uma mãe cuja filha brincando caiu, bateu com o dente numa parede e ficou com o dente escuro. Ela pegou, fez uma oração pela filha, intercedeu pela filha e disse, filha, vamos ao médico. Aí levou a filha ao médico e o médico disse, olha, isso aí só vai mudar quando o dente de leite sair que entrar o outro. Então vai ficar com essa mancha escura no dente da frente até os 8 anos de idade. Ela tem uns 4 anos e a mãe voltou para casa e disse, filha, você crê em nome de Jesus que o seu dente vai embranquear antes de trocar o dente? Ela disse, creio, mamãe. Ela ministrou outra oração com poucos dias, irmãos. O dente estava branco. Você tem noção do que isso produziu no coração daquela criança? Você tem noção do que isso produziu no coração daquela criança? Agora, como é que você faz quando uma pessoa está doente na sua casa? Você não insere valores bíblicos lá. Você não insere princípios bíblicos na família. Irmãos, o marido ganhou uma causa, ganhou uma bênção, ganhou uma vitória, conquistou algo. Quando ele chegar em casa, que contar a bênção, reúna a família, faça um louvor de gratidão a Deus, louve ao Senhor, insira esses valores dentro de casa. Tem aquele momento de estresse, não tem? Aquele momento de aperreio, que ninguém está com paciência, está todo mundo querendo explodir. Aproveite este momento para ensinar a palavra de Deus, para ensinar como nós devemos agir diante dos estresses, diante das dificuldades. Aproveite esses momentos para inserir a palavra. Insira valores cristãos dentro da sua casa. Terceiro conselho que eu dou aos irmãos para que você possa manter a saúde espiritual do seu lar. Terceiro conselho. Crie dentro da sua casa, irmãos, uma atmosfera espiritual. Crie uma atmosfera espiritual no seu lar. Reúna a família para ler a Bíblia juntos. Orem juntos. Façam cultos juntos. Isso só com a sua família, sem chamar terceiro, só você e sua família. Insira isso no seu lar, na sua casa. Ensine a palavra de Deus no seu lar. Leve os seus filhos ao culto doméstico, ao culto do lar ou ao culto na igreja, para que eles possam receber essa atmosfera espiritual, para que eles possam conhecer esse ambiente. E quando eu falo trazer o filho à igreja, eu não falo em você trazê-lo e chegar na igreja e dar um celular na mão dele. Você trouxe ele para a igreja? Sim ou não? Trouxe ou não? Se você traz Samuel, pegar o exemplo de Samuel ou Sarinha, eu trago Sarinha, coloco na igreja, o irmão vai dar um celular para ela, ela fica no culto o tempo todo com o celular, ela tá participando do culto ou não? Não! Aí ela vai crescer e vai entender que é desconfortável ficar com o celular no culto. E ela vai dizer o quê? Para eu ficar com o celular, não dá para eu estar no culto, então ela não vai querer mais vir. E você está ensinando princípios errados. Quando vier para a igreja, ensine a ela que culto, irmãos, é local de adorar a Deus. Mas pastor, meu menino tem 5 anos, meu menino tem 4 anos, meu menino tem 3 anos. É dessa idade que você começa a ensinar princípio cristão para ela. Ou então você não vai ver isso. Eu estava vendo, irmãos, recentemente, um pastor. Ele gravou literalmente o culto no seu lar. E interessante, irmãos, que tem um menininho de 5 anos de idade.
que ele sentou, cruzou os braços, participou do culto do lar inteiro, ouvindo, prestando atenção, fazendo pergunta ao pai e respondendo pergunta do pai. Então, às vezes, quando você vê seu pastor, às vezes eu sou chatinho com isso, eu vou lá na criança, tomo o celular, às vezes eu peço para um diácono ir lá. Se eu fizer isso, pode entender que eu não estou fazendo isso por mal do seu filho. Estou fazendo isso porque eu quero que seu filho cresça, entendendo que na igreja é preciso ter reverência. Reverência. Ah, pastor, mas o culto é de adulto. Por isso que nós, pregadores, precisamos falar numa linguagem que atinja eles também. Porque ainda que não tenha o culto infantil, não pense que eles não são capazes de absolver. Quantas vezes eu não encontro Sarinha, irmãos, com 3 anos de idade, sentadinha, brincando com as bonecas, cantando corinho, que os irmãos cantam na igreja, no culto. Um dia desse eu cheguei na casa de Altino, ela tem ficado lá com Altino. Quando eu cheguei lá, tá Sarinha, irmãos, atrás de um balde virado, com uma harpa aberta, cantando e Noemi assistindo o culto. Eu digo, mas Jesus, onde foi que ela viu isso? No culto, irmãos. Criança da idade dela tá dançando música de Anitta por aí. Levantando a bunda, mostrando, né, fazendo... É assim que estão, criança do tamanho dela. Se você não inserir valores cristãos para dentro do seu lar, você vai perder seus filhos, vai perder sua família. Por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: promova a saúde espiritual dentro da sua casa. No lar, irmãos. No lar que a nossa vida espiritual... É no lar que a nossa vida espiritual prospera ou a nossa vida espiritual fracassa. Ninguém melhor do que os nossos familiares para testemunhar do nosso caráter. Ninguém melhor do que nossos familiares. Quem sabe de fato se eu sou crente mesmo, se o que eu estou ensinando aqui é coerente com o que eu vivo mesmo, é Rossana. Vocês me conhecem, mas ainda bem menos do que ela me conhece. Bem menos do que o que Sarinha me conhece. É por isso que às vezes até ela percebe que eu sou bem chato em casa com essas coisas. Sarinha tem que orar, Sarinha tem que... Sou chato. Acordar, orar, Sarinha, jantar, tem que orar, Sarinha, vamos citar um versículo da Bíblia. Tem que ser assim, irmãos. Claro que eu não faço isso obrigando ela, com sandália na mão. Porque eu vi um pastor gravando um culto familiar, eu aproveitei para dar uma pesquisada sobre isso. Um pastor muito conhecido aqui no Brasil, ele fazendo um culto familiar, ele com a sandália na mão, o filho chorando, vai filho, canta, vai deixar o versículo, não, peraí, pá. Desse jeito você não ensina, porque meu filho só vai aprender a orar quando eu orar. Sarinha vai aprender a orar quando eu orar, irmãos. Então ela tem que ver eu fazendo, para que quando eu convidar, ela se insira. E não pense que é fácil não, viu? Com 2 anos de idade, eu me lembro que eu chamava a Sarinha para orar. Falei, quero orar não, papai. Mesmo assim, quero orar não. Saía, eu pegava e ficava lá orando. Quantas vezes eu não orei sozinho e ela dizendo que não ia orar? Hoje, quando eu chamo, me ajoelho, papai, vem orar. Aí ela olha para mim, vai para lá, vai para cá. Daqui a pouco ela se ajoelha perto de mim e ora também. Mas veja, primeiro você tem que fazer, porque o exemplo vai arrastar. Isso é garantia de que ela vai ser uma crente fiel a Deus quando crescer, não vai se desviar? Não, mas eu quero estar consciente de que fiz a minha parte como pai. Amém? Então, é no lar que a nossa família prospera ou fracassa, irmãos. Ninguém melhor do que os nossos familiares para conhecer o nosso caráter. Não, olha um detalhe aqui, viu? Eu sei que as horas já estão bastante, eu estou correndo aqui para a gente finalizar. Irmãos, quer ver uma falha que eu particularmente reconheço que às vezes falho, que eu reconheço que é uma falha da minha casa, e eu gostaria de passar isso também para a família aqui, e sirva de lição para a gente. Não repreenda seu cônjuge na frente dos seus filhos. Não repreenda. Quando, por exemplo, eu repreendo Rossana na frente de Sara, eu estou quebrando a autoridade dela diante de Sara. Então, quando eu repreendo, dou uma dura no meu cônjuge na frente da minha filha, isso prejudica a autoridade dela para com a minha filha. Então, procure evitar o máximo isso. Procure corrigindo isso aos poucos. Evitar dar bronca no outro na frente do seu filho. Porque isso você deve tratar em particular com o seu marido ou com o seu esposo. Ou com a sua esposa. Da mesma forma que a repreensão ao seu filho deve ser feita em particular, a não ser que ela cometa o erro em público. Porque
Pecado em público ou erro em público deve ser corrigido publicamente. Mas muito cuidado para não estar repreendendo seus filhos, e nem seus empregados, nem aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade na frente dos outros, para não enfraquecer a autoridade subordinada. Quando seus filhos erram, irmãos, repreendam em particular. Dirija a sua família com justiça, com misericórdia. E eu gostaria de encerrar contando um testemunho de William Gold. Este homem, irmãos, um pastor puritano, temente a Deus. Este homem tinha uma esposa e alguns filhos. E este homem tinha também uma empregada. Essa empregada testemunhou que nos anos em que passou trabalhando na casa do pastor William Gold, ela testemunhou que nunca lembrara de um momento que viu o seu patrão irado, com raiva, ou estressado, ou gritando, ou falando alto com nenhum dos seus filhos ou com a sua esposa. E ela disse que ficou admirada com essa atitude, com essa maneira de conduzir a família do pastor. Dele nunca ter visto sequer um grito dentro de casa. Irmãos, se hoje uma câmera fosse instalada na sua casa, sem que você soubesse, quantas vezes flagraria você com a cara brava, gritando, reclamando, murmurando, discutindo um com o outro na frente dos seus filhos? Quantas vezes isso seria flagrado? Amém? Fique de pé, irmãos. O evangelista está lembrando que eu ensinei até Max a orar, né? O cachorrinho, né? Lembra que... Eu tenho um cachorrinho, meu, Max, né? Para quem não conhece, que ele só comia depois que orava, viu? Era. Viu, irmã Rosa? Eu tenho um cachorrinho, um poodle, que ele só comia depois que orava. Era. Eu botava a ração dele, fazia uma oração, aí no amém é que ele ia comer. Antes do amém, ele tremia todinho se lambendo, irmão Léo, pela comida, mas não comia. Quem não vê pensa que é mentira. Eu acho que eu tenho até vídeo gravado sobre isso. Não é? Mas veja, irmãos, como é importante. Até os animais aprendem, né, irmãos? Então ensine seus filhos, ensine a palavra. Amém? Eu gostaria de encerrar fazendo mais uma oração. Orando pela sua vida, orando pelo seu lar. E eu espero, irmãos, com esta palavra, que você possa aplicar essas verdades na sua vida. O que muda a nossa vida não é ouvir um sermão. Eu participei de um culto que mudou a minha vida. Não é o culto em si que muda. Não é uma palavra, uma pregação que vai mudar você. Quantos aqui já ouviu pelo menos 10 pregações? Quem já ouviu 10? Quem já ouviu 10 pregações? Levanta a mão. Quem já ouviu 20 pregações? Talvez muito mais que isso, né? Mas o que muda não é ouvir pregação. O que muda é colocar em prática aquilo que você escuta. É você dizer, eu vou viver essa verdade. Eu quero essa saúde para o meu lar. Eu quero essa saúde para a minha casa. Eu quero que a minha família tenha saúde espiritual. Se a sua família chegou aqui nesta noite na UTI espiritual, Deus, Ele quer fazer milagre na sua casa. Deus, Ele quer restaurar a sua família. Deus, Ele quer tirar a sua família desse tratamento intensivo e da saúde espiritual para ela. E se você crê nisso, ore comigo com fé, tomando atitudes que vai revolucionar a sua família para a glória de Deus.